eu vou rezar a oração do Espírito Santo do Papa Paulo VI. Não é todo mundo que tem acesso fácil aí. Nós vamos acompanhando, mesmo porque se nós ligarmos todos os microfones da microfonia, a gente não consegue, né? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem iluminar. Nossos caminhos, vem iluminar. A diocese vem iluminar. Ao Padre Leonardo vem iluminar. A nossa mente vem iluminar. Vem Espírito Santo, vem iluminar. Vem Espírito Santo, vem iluminar. Ó Espírito Santo, dai-me um coração grande, aberto à vossa silenciosa e forte palavra inspiradora, fechado a todas as ambições mesquinhas, alheio a qualquer desprezível competição humana, compenetrado do sentido da Santa Igreja. Um coração grande, desejoso de se tornar semelhante ao coração do Senhor Jesus. Um coração grande e forte, para amar a todos, para servir a todos, para sofrer por todos. Um coração grande e forte para superar todas as provações, todo tédio, todo cansaço, toda desilusão, toda ofensa. Um coração grande e forte, constante até o sacrifício, quando for necessário. Um coração cuja felicidade é palpitar com o coração de Cristo e cumprir humilde, fiel e virilmente a vontade do Pai. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vamos pedir o Dom Gil que no final nos guie na oração do sínodo, Dom Gil. Perfeito. O senhor pode dizer uma palavra de acolhida ao Padre Leonardo e apresentá-lo aí, fazendo favor? Só um aviso antes. Um minuto, Dom Gil, só um aviso. É importante que, para o bom encaminhamento de tudo, o microfone fique desligado durante a fala do Padre Leonardo. Eu aqui tenho um comando que eu posso desligar o microfone. Então, nesse período que o microfone ficar ligado, eu vou desligar. Não se sintam ofendidos por isso, não é porque para evitar, né, complicações na fala dele. Depois todo mundo pode falar à vontade, cada um no seu tempo, tá bom? Pois não, Dom Gil, obrigado. Muito obrigado, Robson, obrigado, Padre Everaldo. Esse momento, queridos irmãos, é importante porque é mais um passo sinodal que nós estamos dando, né? Nesse tempo de pandemia, nós tivemos que reinventar a nossa celebração do nosso sínodo. Até mesmo aquele aspecto de fazer só para Juiz de Fora e só para o interior ficou um pouco modificado, porque agora nós temos que atingir a todos também, através dos meios de comunicação. Então, primeiramente, queria dar as boas-vindas a todos nesta live de hoje, nessa videoconferência, na verdade, e dizer ao Padre Leonardo que nós estamos felizes com a participação dele, dar a ele também as boas-vindas em particular, ele que é o nosso liturgo, né, porque ele está agora também consagrado pela CNBB, dado que a CNBB pediu a ele, ou pediu-nos a nós que liberasse o trabalho dele para a CNBB nacional. Então, o Padre Leonardo, ele hoje presta um serviço à igreja no Brasil inteiro, e, além disso, além da assessoria de liturgia, ele também faz uma assessoria no campo
das canonizações, né, do causa dos santos no Brasil. E por isso nós convidamos o Padre Leonardo para fazer essa nossa live de hoje, estritamente sobre a questão litúrgica e abordando, inclusive, a questão litúrgica no tempo da pandemia. Quero agradecer ao Padre Leonardo por ele ter aceito e preparado, né, esta nossa live de hoje, e espero que Nosso Senhor dê a ele toda a inspiração, da nossa parte, a alegria de ter o presente. Seja bem-vindo, Padre Leonardo, muito obrigado desde já pelo seu trabalho. Muito obrigado, Dom Gil, pela palavra de acolhida. Mais uma vez, minha saudação a todos nessa tarde nossa de reflexão, de estudo. Quero dizer da minha alegria de poder estar oferecendo esse momento à Igreja Particular de Juiz de Fora, que foi a igreja que me gerou na fé e no sacerdócio. Então, nos últimos anos, eu tenho prestado um serviço, como o senhor lembrou, à Igreja do Brasil, na CNBB, e com muitos pedidos de formação, de encontros, de assessorias no Brasil, e digo do coração mesmo que é uma alegria poder estar hoje na minha cidade, na minha diocese, junto com as pessoas que eu conheço, que caminhamos juntos, que temos esse carinho e essa história com a Igreja Particular de Juiz de Fora. Então, me sinto, de fato, em casa para poder oferecer a vocês um pouquinho aquilo que eu preparei para essa tarde de hoje. Dom Gil me pediu já algumas semanas que preparasse um encontro tratando sobre a liturgia, e eu fiquei pensando, né, como abordar, o que abordar o tema. Então, eu busquei inspiração justamente no lema do nosso segundo sínodo arquidiocesano, né? Proclamai o Evangelho pelas ruas e sobre os telhados, né? Então, à luz disso, eu pensei de oferecer a vocês, nessa uma horinha de formação, de palavra que vamos ter, a gente pensar um pouquinho a mistagogia da liturgia da palavra. Dom Gil pediu que eu falasse sobre liturgia, porque minha área é meu campo, então eu pensei, por que não conversar um pouquinho sobre a riqueza, a mística, a mistagogia da liturgia da palavra. Então é isso que eu queria conversar com vocês, o material que eu preparei. Vou compartilhar aqui, espero que todos possam ir acompanhando o material que eu preparei. Enquanto eu estou aqui compartilhando, né, minha saudação carinhosa a todos os irmãos padres, aos diáconos, nossos irmãos seminaristas e aos missionários sinodais que nessa tarde, então, estão se dedicando a essa formação. Deixa eu ver aqui. Todo mundo está aprendendo como fazer, né? Espera aí. Só um minutinho. Deu certo? Eu estou aqui com a assessoria técnica. Perfeito, Padre Leonardo. Está aparecendo o cartaz tranquilo, Padre Leonardo. Isso, que bom, então. Estou aqui também com a assessoria técnica do seminarista Rafael, ele está me ajudando aqui. Bom, então, como eu disse a vocês, eu preparei à luz, né, desse tema que nos inspira, o segundo sino arquidiocesano, né, proclamai o Evangelho pelas ruas e sobre os telhados. Eu busquei inspiração para essa nossa conversa justamente por essas palavras iniciais, que vamos dizer assim, que inspiram todos os trabalhos que vão sendo realizados em relação ao nosso sínodo. E a partir dele, eu quero começar com duas inspirações do documento conciliar, a Sacrosanto Concílio. Sacrosanto Concílio, para quem não se lembra, é o documento do Concílio Vaticano II,
que foi o primeiro documento aprovado pelo Concílio Vaticano II, que trata justamente sobre a riqueza e a beleza da liturgia na vida da Igreja. Toda a reforma litúrgica, toda a reflexão litúrgica, nós buscamos a partir do documento da Sacrosanto Concílio. No número 7, encontramos lá essa afirmação: Cristo está sempre presente na sua Igreja, especialmente nas ações litúrgicas. Está presente na sua palavra, pois é ele que fala ao ser lida na igreja a Sagrada Escritura. E também, número 33, na liturgia Deus fala a seu povo e Cristo continua a anunciar o Evangelho. Então, logo aqui a gente já vê a importância e a riqueza da liturgia da palavra nas celebrações, seja a celebração da palavra, seja a celebração da missa que participamos, porque toda vez que a palavra é proclamada, vou utilizar muito essa palavra, que nós estamos utilizando muito no contexto do sino, né? Toda vez que a palavra é proclamada, ela sempre é proclamada por Cristo. É ele que fala ao ser lida na igreja a Sagrada Escritura. Ele continua a anunciar o Evangelho. Queria convidar que a gente pensasse um pouquinho e refletisse. Sempre quando a gente fala de liturgia, nós temos algumas perguntas e algumas questões que vêm na nossa mente. Temos um pouquinho essa preocupação. Quem é das equipes de liturgia, os ministros da palavra, os ministros da Eucaristia, muito comumente chegam para o padre perguntando determinadas coisas acerca sobre liturgia. Se é correto, se pode ou não pode, como podemos fazer, de que forma podemos fazer. Então, temos sempre esse cuidado, esse interesse, essa preocupação com a liturgia. Mas a minha proposta hoje é que a gente não se atenha só no como. Que a gente não fique só pensando acerca da liturgia da palavra, como fazê-la. Mas a minha proposta hoje é pensar também o porquê e o que é. Aqui eu coloquei a liturgia cristã, mas a gente pode pensar, sem dúvida alguma, a liturgia da palavra. Então, temos nos preocupado muito com o como, que é também importante. Não podemos deixar de nos preocupar com ele. Mas essa preocupação não pode ser exclusiva, porque para que a gente saiba o como correto, né, o como realizar, de que forma fazer, é litúrgico ou não, a gente precisa estar embasado, portanto, no porquê e o que é. No caso, a nossa conversa hoje, a liturgia da palavra. Quando a gente fala da liturgia da palavra, talvez a gente possa nos perguntar, existe alguma fonte onde a igreja busca a sua inspiração para o sentido da liturgia da palavra? E vejam bem, eu estou me referindo à liturgia da palavra, seja a celebração da palavra que acontece em nossas comunidades. Muitas nossas comunidades não têm a celebração eucarística todo final de semana e, portanto, se reúnem para a celebração da palavra, mas me refiro também à liturgia da palavra que temos sempre dentro de cada celebração eucarística. Lembrando que a Instrução Geral do Missal Romano diz que a missa é formada por essas duas partes centrais, liturgia da palavra e liturgia eucarística, e que ambas, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, constituem um só ato de culto a Deus, né? Então, no número 72, nós encontramos o que a Instrução Geral do Missal Romano diz sobre o esquema, o protótipo, de onde a igreja buscou estruturar a liturgia eucarística da missa, né, em que fonte que ela buscou. E lá está escrito, na última ceia, Cristo instituiu o sacrifício e a ceia pascal. Por isso a igreja dispôs toda a celebração da liturgia eucarística em partes que correspondem às palavras e os gestos de Cristo. Então, quando a gente está na missa, a partir do ofertório até o momento da comunhão, toda a liturgia eucarística é estruturada a partir daquilo que Jesus fez, suas palavras, suas ações, seus gestos, na última ceia,
Nós temos isso claro lá no número 72, quem quiser dar uma olhadinha depois, coloca lá a preparação das oferendas, a ação de graça, a fração do pão, a distribuição, e relacionando na missa cada uma dessas partes a que se refere. Podemos até, numa outra oportunidade, já que hoje falamos da liturgia da palavra, numa outra oportunidade falarmos da liturgia eucarística. Mas, na introdução ao lecionário da missa, lembrando, o lecionário é aquele livro do qual nós tiramos as leituras a serem proclamadas no momento da celebração, no número 3, ele diz: por isso, da mesma forma que a igreja lá na liturgia eucarística estruturou a partir do que Cristo fez, lá na introdução ao lecionário ele diz: por isso, a igreja continua fielmente na liturgia o mesmo sistema que usou Cristo na leitura e interpretação das Sagradas Escrituras, visto que ele mesmo, Cristo, exorta a aprofundar o conjunto das Escrituras, partindo do hoje, do seu acontecimento pessoal, né? Essa palavra hoje é importante na liturgia e é importante também na interpretação das Sagradas Escrituras, porque um dos objetivos da liturgia da palavra, sobretudo no momento da reflexão da homilia, é ver o que essa palavra de Deus tem a dizer para nós hoje, no nosso momento, na nossa história, na realidade que vivemos. Bom, para essa nossa conversa, eu busquei inspiração nesse livro, a capa está aí, o autor é um monge italiano, Goffredo Boselli, e é um livro muito rico, muito especial, que é o número 1 da coleção Vida e Liturgia da Igreja, publicado pela CNBB, pelas edições CNBB. Caso alguém tenha interesse pela liturgia e gosta do tema, indico, de fato, esse livro, porque é uma riqueza. E, nesse livro, entre as páginas 53 e 79, o autor vai trabalhar para nós o sentido da mistagogia da liturgia da palavra. Então, aí vem o subtítulo da nossa tarde de formação hoje, né? Proclamar o Evangelho, a mistagogia da liturgia da palavra. O que a gente entende como mistagogia? É uma palavra pouco utilizada hoje, vem sendo redescoberta o seu valor, o seu significado, mas muito usado nos primeiros séculos da história da Igreja. Santos Padres, sobretudo São Cirilo de Jerusalém, utilizou muito as suas catequeses mistagógicas. O que a gente pode entender por mistagogia à luz do que os Santos Padres nos inspiram? É uma realização de uma ação sagrada, e em particular a celebração dos sacramentos da iniciação cristã, porque a mistagogia está muito ligada à perspectiva da introdução, do mergulho no mistério de Deus. E, sobretudo, portanto, a celebração dos sacramentos necessariamente precisam ser verdadeiras mistagogias, ou deveriam ser verdadeiras mistagogias, para ajudar as pessoas a viverem esse momento tão rico, né, do mergulho na experiência de Deus. Lembrando, a liturgia é por si só mistagogia, isto é, por si mesma, ela é capaz de ser manifestação, epifania do mistério de Deus. Ela já inicia ao próprio mistério de Deus, celebrando o próprio mistério. Aqui lembro que o Papa Bento XVI dizia, né, que uma boa catequese, uma verdadeira catequese já se dá por uma liturgia bem celebrada. Então, portanto, hoje, né, esse cuidado que nós estamos tendo de aprofundar nesse mistério, o mistério da liturgia da palavra, é para que nós, em nossas comunidades, a nossa querida diocese nesse momento do sínodo, possa pensar também o valor mistagógico da liturgia da palavra, que nos inspira, nos dá força, nos ilumina, para que a gente viva bem a nossa missão de proclamadores da palavra de Deus, sobre os telhados, pelas ruas, mas a fonte, né, a raiz está sempre nas celebrações litúrgicas.
E para os padres da igreja, né, o próprio fato de celebrar os mistérios já era uma própria iniciação aos próprios mistérios, como nos recordava Bento XVI. A mistagogia, portanto, é a explicação oral ou escrita do mistério escondido na escritura e celebrado na liturgia. As catequeses mistagógicas de São Cirilo de Jerusalém eram muito significativas, porque ele, como bispo de Jerusalém, ele só dava catequese, não mais aos catecúmenos, mas aos neófitos, aos já batizados, depois que eles já tinham experienciado, feito a experiência do mistério, né? Por isso, celebrar os mistérios é já uma iniciação aos mistérios. Se a gente pega as catequeses mistagógicas de São Cirilo de Jerusalém, ele diz lá, você lembra que no dia da sua primeira Eucaristia, no momento que você foi introduzido no mistério da fé, o padre que presidia a Eucaristia misturou a água com vinho, e a partir daquele dado, daqueles neófitos já terem vivido, já terem visto, já terem feito aquela experiência, São Cirilo de Jerusalém aprofundava com eles esse mistério, né? Daí vem as catequeses mistagógicas. Então, portanto, a mistagogia é a oportunidade, né, que a gente tem, essa palavra que é demonstrar para nós isso, né, o fato da gente poder, da melhor forma, do melhor modo, mergulhar, ser inserido no mistério do próprio Deus. E aí a gente pode pensar nos diversos ministérios que nós temos, né? O modo que eu, como sacerdote, presido a Eucaristia, eu sou um mistagogo, ou seja, eu ajudo as pessoas a fazerem um caminho para mergulhar no mistério de Deus. O tema de hoje, a liturgia da palavra, eu quando proclamo as leituras, eu quando proclamo a palavra de Deus, o meu modo de fazer, o meu modo de proclamar é um modo mistagógico? Eu tenho consciência que aquela palavra é dirigida a mim, é dirigida à comunidade, e o modo como eu faço, eu ajudo as pessoas a mergulhar no mistério insondável, na riqueza de Deus. Eu tenho consciência, no meu modo de realizar a proclamação da palavra, que ao fazer é Cristo que age em mim, ele continua a revelar as Escrituras, ele continua a proclamar a riqueza da sua palavra nas nossas celebrações. Lembrando aqui que tem dois dados importantes que a gente tem trabalhado muito lá na Comissão de Liturgia, sobretudo no contexto litúrgico, a distinção entre aparecer e transparecer. Tudo que a gente faz na liturgia não é para que o meu eu apareça, mas é para que o meu eu deixe transparecer a riqueza do mistério de Deus. Então aqui tem já alguma indicação mistagógica para nós, né? O modo como eu realizo as ações litúrgicas, o modo como eu celebro, o modo como eu faço a minha ação na liturgia, precisa deixar transparecer o mistério de Deus. É preciso que eu seja pequenininho diante da riqueza, né, insondável do mistério de Deus. Que a gente só contempla porque ele se deu a revelar. É Deus, a iniciativa é sempre dele. Ele se revela, ele se dá a conhecer, ele faz história conosco. Orígenes foi um grande exegeta, né, dos primeiros séculos, né, todo o nosso trabalho de reflexão, exegese da Sagrada Escritura, só pode ser compreendido a partir do trabalho e do ministério dele. Num dos textos, né, no seu comentário ao Evangelho de Lucas, ele faz essa afirmação. Muito cuidado que essa citação aí, Lucas 32:6, não é o Evangelho, mas é o capítulo e o versículo do comentário que Orígenes faz, né? E ele faz essa afirmação lá: bem-aventurada a assembleia, aquela da qual a Escritura testemunha que os olhos de todos estavam fixos nele. Bem-aventurada a assembleia,
aquela da qual a Escritura testemunha que os olhos de todos estavam fixos nele. A gente já pode mais ou menos perceber qual o texto Orígenes está se referindo no Evangelho de Lucas, que é aonde a citação que usávamos agora há pouco, lá do lecionário da missa, ele faz a referência justamente ao capítulo 4 do Evangelho de Lucas, que é o texto que nós vamos meditar a partir de agora. Quem tiver a sua Bíblia, quiser acompanhar, pode utilizar o slide mesmo que eu preparei, mas é o capítulo 4, versículo 14 ao 21 do Evangelho de Lucas. Olha que interessante, irmãos. Da mesma forma como nós temos nos 4 relatos da última ceia, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, Mateus, Marcos e Lucas, que se referem ao relato da instituição da última ceia, e a igreja vê nesses relatos a fonte de onde tira lá a sua liturgia eucarística. A igreja vê nesse relato aqui de Lucas toda a fundamentação, a fonte para a mistagogia daquilo que a gente realiza nas nossas celebrações na liturgia da palavra. Então, quem quiser tomar sua Bíblia para marcar, eu estou utilizando a Bíblia das edições, né, CNBB, que foi recentemente revista e publicada. Vamos abrir, então, nosso coração para a proclamação dessa palavra, para que, de fato, não é um momento litúrgico que fazemos agora, mas é um momento de reflexão e de aprofundamento da palavra, que o Espírito Santo que nós invocamos nos ajude a acolher essa palavra de Deus. Pela força do Espírito, Jesus voltou para a Galileia, e sua fama se espalhou por toda a região. Ele ensinava em suas sinagogas e era elogiado por todos. Foi então a Nazaré, onde fora criado. Conforme seu costume, no dia de sábado, foi à sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar o evangelho aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a visão, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar um ano do agrado do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje cumpriu-se essa palavra da Escritura que acabais de ouvir. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, nossa reflexão começa agora justamente à luz desse texto de Lucas, capítulo 4, versículo 16 ao 21. Nesse texto, insisto, a igreja vê toda a mística, a base, né, a fonte daquilo que ela hoje realiza na liturgia da palavra, nas suas celebrações. Então, vamos dando os passos, né? Primeiro, um dado rico e importante, e que está em consonância com aquilo que a Sacrosanto Concílio, naqueles 2 parágrafos, dizia para nós. Jesus, a palavra que lê as Escrituras. Nos Evangelhos, uma só vez, Jesus lê as Escrituras, e isso ele faz no contexto de uma celebração litúrgica. Na sinagoga de Nazaré, em meio aos seus irmãos, reunidos em oração, em dia de sábado, Jesus lê a profecia de Isaías e a comenta.
Segundo o texto evangélico, as pessoas reunidas naquela sinagoga são as únicas a terem visto e ouvido Jesus ler as Escrituras em voz alta dentro de uma assembleia litúrgica. De fato, nos evangelhos que temos, esse texto de Lucas é muito especial porque é o único relato que temos em que o próprio Jesus, a palavra encarnada, o verbo do Pai, proclama, lê as Sagradas Escrituras. Isso dentro de uma sinagoga, no dia sagrado, no dia de sábado, junto com os membros da sua comunidade lá na sua terra, né, na terra onde se criou, Nazaré. Então, esse texto já é singular por isso, né, por esse dado fundamental. Por isso, nós tínhamos lá o texto de Orígenes que lembrava, né? Bem-aventurada aquela assembleia lá em Nazaré, naquele sábado, porque foi a única a ter escutado com seus ouvidos a própria palavra, o Verbo encarnado, ler, anunciar as Sagradas Escrituras. No Evangelho de Lucas, Jesus dá início a seu ministério de pregação com aquela leitura. Nós estamos bem no iniciozinho, capítulo 4, do Evangelho de Lucas. De modo que seu primeiro ato ministerial é um ato de culto. Seu primeiro gesto público é um gesto litúrgico. Olha que interessante. Ele celebra o início do seu ministério numa sinagoga, lendo as Escrituras. E não no templo oferecendo um sacrifício. Também seria normal, mas esse dado é fundamental. Ele inicia o seu ministério anunciando, proclamando as Escrituras na sinagoga, no dia de sábado, junto com os seus. Aquilo que acontece na liturgia sinagogal de Nazaré é aquilo, como vemos refletindo, que é a instituição da liturgia cristã da palavra. De igual e idêntico modo como aquilo que acontece no andar superior de Jerusalém durante a última ceia, é a instituição da celebração eucarística cristã. Assim, a leitura cristã das Escrituras e a Eucaristia foram por Cristo instituídas de modo semelhante, sublinhando e repetindo aquilo lá do início, né? Assim como a igreja vê nos atos de Jesus na última ceia a instituição de toda a liturgia eucarística, a igreja reconhece nessa passagem de Jesus na sinagoga de Nazaré aquilo que a igreja compreende, né, e realiza também em todas as suas liturgias da palavra, né? Lembrando que toda missa tem essas duas partes, liturgia da palavra, liturgia eucarística, as duas formam um só ato de culto. Lembrando o que diz lá para nós o Vaticano II, que nos reunimos ao redor da mesa da palavra e da mesa da Eucaristia. Em Nazaré, a palavra, portanto, Jesus leu as Escrituras e desde aquele dia, daquele hoje, lembra que ele diz, hoje se cumpriu essa palavra da Escritura que acabastes de ouvir. A leitura feita por Jesus se tornou a maneira com a qual os cristãos leram as Escrituras. Nós vamos entender melhor isso, debulhando um pouquinho o texto daqui a pouco. Outro dado interessante, quem realizou por primeira leitura cristã das Escrituras foi o Cristo, e por ele é o capto libre, né? O início, a cabeça, né? Central, o eixo central de todo o Novo Testamento, o principal livro, o principal anúncio de todo o Novo Testamento. A admoestação, dei-vos o exemplo, que para que façais assim, como eu fiz para vós, diz respeito, né, esse texto está lá no lava-pés, mas diz respeito não só ao lavar os pés realizado por Jesus aos 12, mas também a leitura e a interpretação das Escrituras que Jesus ressuscitado realizou para os discípulos. E aqui, recordando o texto dos discípulos de Emaús, quando, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras as passagens que se referiam a ele. Então,
é significativo esse hoje de Jesus, hoje se realizou, porque a partir daquele momento, ele é o novo modo de se interpretar, de se ver, de se entender toda a Sagrada Escritura. Aquilo que São Jerônimo diz para nós, né? A ignorância das Escrituras é a ignorância do próprio Cristo, ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo, cabe bem aqui, porque Jesus é o modo como se realiza, o modo como se atualiza o texto sagrado, e ele é o exegeta por excelência, ele é aquele que interpreta com autoridade a Sagrada Escritura, porque ele é a própria palavra de Deus. Por isso que ele faz o trabalho de exegeta lá com os discípulos no caminho de Jesus, de Emaús, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicou-lhes todas as passagens da Escritura que se referiam a ele. Que só lembrando, então, aqueles dois textos, né, 7 e 33, da Sacrosanto Concílio, lembrando que nossa liturgia da palavra, portanto, é o modo como Cristo anuncia, proclama, atualiza e explica para nós os textos sagrados no hoje da história, né? A igreja, assim, revela firmeza no crer e inteligência no compreender que toda vez que na liturgia se leem as Escrituras, é Cristo mesmo que fala, anunciando ainda o seu Evangelho. Isso é muito bonito, é muito rico, muito profundo, porque a liturgia é sempre a ação de Deus em favor da humanidade, né? A própria palavra liturgia lembra isso, é a composição de duas palavras, laus e ergo, né, para dizer ação para o povo em favor do povo. E quem faz a maior de todas as ações em favor do povo de Deus? É a própria Trindade, né? O Pai que cria, o Filho que salva, o Espírito que santifica e atualiza todas as coisas. Então, a definição de liturgia que a Sacrosanto Concílio coloca lá no número 7 é bonita porque ela diz: a liturgia é Cristo que continua a exercer o seu munus sacerdotal. Então, a liturgia mais lembra lá daquilo que eu convidei a gente pensar, né? Mais da gente pensar do que o como, o porquê, né? Mas a gente precisa saber o que é de fato. A liturgia é Cristo que continua hoje, na história, a anunciar o reino, a nos curar, a nos alimentar, a nos santificar. Existe o hoje da liturgia que Cristo continua a realizar. Nesse episódio, portanto, a igreja pode sempre retornar como que à fonte, onde se encontra o significado teológico e o valor espiritual do ato que ela realiza desde as suas origens. Proclamar as Escrituras na liturgia. De fato, essa foi a missão desde todo sempre na igreja, né? Desde que a igreja nasce do coração aberto de Cristo e ela é impulsionada pelo Espírito Santo, é enviada ao mundo para anunciar o Evangelho, a igreja celebra, né, a fração do pão e recordando tudo aquilo que Jesus fez e ensinou. Os apóstolos eram as testemunhas vivas da liturgia da palavra, que com a sua pregação, com o seu ensinamento, atualizavam tudo aquilo que viram, escutaram, aquilo que Jesus apresentou e testemunhou entre nós, né? Então, hoje, no nosso segundo sínodo arquidiocesano, temos, né, esse verdadeiro mandato, né, que é um mandato apostólico. Dom Gil convida a nossa arquidiocese para viver com força, com entusiasmo esse mandato, né? Proclamar as Escrituras, proclamar o Evangelho. Então, por isso, a gente está dedicando um pouquinho esse tempo hoje para a gente ver a riqueza e a maravilha do que é essa proclamação, né? Que ao fazer, nós atualizamos a própria ação de Cristo aonde estamos e do modo como exercemos o nosso ministério. Continuando,
A leitura de Isaías feita por Jesus na sinagoga de Nazaré será a página bíblica de referência que nos remeterá para a solene leitura do livro da lei, realizada pelo escriba Esdras em Jerusalém. Depois fica o convite, convido vocês a anotarem aí a passagem, né? Neemias capítulo 8, versículo 1 a 12. Lá tem toda uma ritualidade de aceitação da aliança com Deus, em que o escriba Esdras proclama a aliança diante do povo. E se a gente pega esses dois relatos, tanto de Neemias como de Lucas, 3 elementos são fundamentais que aparecem nesses 2 relatos. O primeiro, a comunidade reunida em assembleia. A comunidade se faz ali presente. Segundo, o livro das Escrituras canônicas. Não é qualquer texto, não é qualquer assunto que é proclamado, não é qualquer história que é lida. É o livro das Escrituras, dos textos sagrados. Para nós, os textos bíblicos do Antigo e Novo Testamento, lá no contexto de Neemias, Esdras, lê o texto da lei, né? Então, portanto, trata-se sempre de textos canônicos, textos sagrados. E, por fim, o leitor que proclama a leitura. Então, vejam que eu sublinhei aí esses 3 elementos para ajudar agora um pouquinho na nossa reflexão. A comunidade, o livro das Escrituras e o leitor que proclama. Esses são os 3 elementos que constituem a liturgia da palavra cristã, e como nós vimos, tanto no texto de Neemias como no texto de Lucas, estes encontram a sua origem na liturgia sinagogal. Comunidade, livro das Escrituras e leitor. O êxito da dinâmica espiritual entre comunidade, livro e leitor é a escuta da palavra de Deus que está contida nas Escrituras. É proclamada pelo leitor e escutada pela Assembleia. Em cada liturgia da palavra se realiza, portanto, a interação desses 3 elementos. Em cada liturgia da palavra. Comunidade, Escrituras e a voz do leitor precisam interagir perfeitamente, né? Através dessa interação, a palavra de Deus se torna evento, acontece de modo eficaz. A gente não proclama a palavra só para que ela seja uma recordação daquilo que aconteceu. Lembrando, é Jesus que, através do leitor, atualiza, proclama. Então, as maravilhas acontecem hoje, no agora. Aquilo que Jesus falou, hoje se realizou aquilo que acabastes de ouvir. É como se após cada leitura, após cada texto, Jesus, porque na verdade é Ele que está ali anunciando, dissesse para todos, hoje se realiza isso que acabastes de ouvir. Então, rapidamente, passando pelos 3 elementos, peço um pouquinho da paciência de todo mundo, desculpa se o Padre Leonardo está falando muito, mas é uma riqueza, de fato, a gente pensar essa mistagogia da liturgia da palavra. Então, lembrando lá no texto, conforme seu costume, no dia de sábado, Jesus foi à sinagoga. Portanto, fala do costume de Jesus, no dia de sábado, como os outros membros da sua comunidade, de se reunir na sinagoga para a escuta da palavra. Entrar na sinagoga para Jesus não significou simplesmente fazer ingresso num edifício de culto. Olha que bonito isso. Mas entrar na sinagoga significa se unir a uma comunidade reunida em assembleia litúrgica. Ele entra na sinagoga, não entra só num prédio, numa edificação, mas ele entra dentro de uma comunidade na expectativa da escuta da palavra. Portanto, a comunidade precede as Escrituras. Porque antes da Bíblia existe o povo da Bíblia. Primeiro existe a experiência de fé dos fiéis, que reconhecem e confessam a obra salvífica do próprio Deus.
e depois existem as Escrituras. Ou seja, existe o povo que faz a experiência da ação salvífica de Deus, e a partir daí, alguns passam, a comunidade passa a registrar essa experiência salvífica. Porque a comunidade dos que creem, que confessa, que professa a sua fé em Deus, em suas obras de salvação, precede e é, portanto, o fundamento dos livros das Escrituras. A comunidade ali que está ao redor, ela reconhece que ali está a palavra de Deus. Reconhece porque já fez a experiência, reconhece porque já foi dito, já passou de geração em geração para ela e chegou até ela a sacralidade desse texto. Por isso a gente fala hoje tanto da iniciação cristã, né? Passar de geração em geração a riqueza do anúncio da palavra, passar para as novas gerações, para as gerações de hoje, o reconhecimento de que esse texto aqui não é qualquer texto, aqui é a palavra de Deus, e sabemos porque nossos pais fizeram essa experiência e assim nos revelaram e transmitiram a nós. Antes existe o evento operado por Deus, que a comunidade dos que creem reconhece ser evento de salvação para ela. Este reconhecimento é confissão de fé, e a confissão é em si mesmo celebração da fé, portanto, ato litúrgico. Essa confissão litúrgica de fé torna-se testemunho escrito, instituído, porque permanente no tempo e no espaço, portanto, normativo para a própria comunidade, que reconhece a palavra de Deus contida naquilo que está escrito, norma da sua fé, a qual ela se submete. É porque a fé da comunidade que confessa e celebra as obras salvíficas de Deus precede as Sagradas Escrituras, que a Assembleia Litúrgica é lugar hermenêutico originário das Escrituras. Ali é o lugar, portanto, da exegese, da reflexão, é o lugar em que Deus renova o seu ato salvífico, porque ao proclamar, a própria proclamação é para nós sinal da salvação de Deus, que opera ainda hoje em nós. O segundo elemento, o livro das Escrituras. Olha que interessante, né? Levantou-se para fazer a leitura, deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, como prevê a liturgia sinagogal, o rolo, né? Vejam bem aí na gravura, na época de Jesus não tinha, né, a imprensa como temos hoje, tinham os rolos, os pergaminhos que eram abertos no momento da proclamação da leitura da palavra. Então, o rolo é dado ao leitor Jesus, né, aquele que ia fazer a leitura naquele momento, para que o leia diante da comunidade. O servente, né, o sacristão, o coroinha, o entrega em suas mãos, né, naquele momento, né, porque não é propriedade sua. Por isso, né, terminada a leitura, diz o texto. Mas grifem esse dado, né? A palavra que é entregue a ser proclamada não é palavra minha. O texto não é meu. Não é à toa que depois de cada proclamação, como é que nós terminamos? Palavra do Senhor. Então, é entregue porque eu não levo essa palavra, não é minha, mas ela me é confiada, para que eu, no exercício do meu ministério de leitor, eu possa anunciá-lo, né? Fechou o livro, então, por isso, terminada a leitura, o texto ainda continua. Fechou o livro e entregou ao ajudante. O rolo não é seu, o pergaminho não é seu, mas é da comunidade. Dela o recebe e a ela o devolve, porque a comunidade é a única guardiã autorizada da palavra. É a própria comunidade, não nos esquecemos, né? É a própria comunidade que reconhece que aquele texto é palavra de Deus. E a comunidade, portanto, confere, né, um ministério, a possibilidade daquela determinada pessoa proclamar a palavra. Lembrando, né, domingo passado, se eu não me engano,
né, Dom Gil conferiu aqui na nossa arquidiocese o ministério de leitor aos nossos seminaristas do 4º ano, né? Então, esse gesto não é só um gesto simplesmente ritual, mas ele tem um gesto muito significativo, né? É a igreja, na pessoa do seu pastor, na pessoa do nosso bispo, que confia, que entrega o texto sagrado, o lecionário, para dizer justamente isso, aquilo que agora você vai fazer, a palavra que você vai proclamar, não é palavra sua, mas é palavra de Deus que a nossa comunidade de fé, que a nossa arquidiocese reconhece como palavra divina. Então, é confiado, é entregue. E no momento da entrega, Dom Gil disse aos nossos seminaristas, né? Recebe este livro da Sagrada Escritura e transmite com fidelidade a palavra de Deus, para que ela frutifique cada vez mais no coração dos homens. Então veja, né? Transmite com fidelidade a palavra de Deus, para que ela, no hoje, ao ser proclamada, ao ser anunciada, frutifique em cada coração dos homens, dos seres humanos, dos membros da nossa comunidade. Também nas assembleias litúrgicas cristãs, o leitor recebe da igreja o livro contando os textos canônicos para serem lidos. Não é do leitor, mas da igreja que, colocando-o sobre o ambão, idealmente o entrega em suas mãos. Terminada a leitura, o leitor não leva o livro consigo embora, mas o deixa na assembleia, porque o livro é da comunidade, que o guarda, que o mantém com todo carinho como aquilo que ao lado da Eucaristia tem de mais precioso. E aqui faço até uma pergunta, ou uma provocação, né? É como temos conservado em nossas comunidades os livros da palavra, os textos sagrados, né? Se ao lado da Eucaristia, o nosso lecionário, o nosso evangeliário é o que temos de mais precioso, até mesmo o modo como o conservamos exprime esse carinho e esse respeito e esse reconhecimento de fé que temos, que é a palavra de Deus. Então, como temos mantido, como temos conservado em nossas sacristias, em nossas comunidades, né? Bonito, uma vez eu entrei numa igreja em Verona, na época que eu estava estudando lá, e do lado do ambão eu vi, longe na igreja, parecia aqueles relógios antigos, né, aquelas colunas. Eu pensei, gente, que aquele relógio está fazendo do lado da mesa da palavra, né? E aí me aproximei. Quando me aproximei, é que eu vi, não era um relógio, mas era um armário bonito que aquela comunidade fez, e dentro daquele armário eram conservados todos os lecionários. E no centro, com uma luz até bonita, o evangeliário, né? Acho que exprime, é um exemplo bonito daquilo que a gente está falando aqui, né? O cuidado que nós temos por aquele lugar que é sagrado, né? O ambão seria para nós, nessa comparação aí, como uma capela do Santíssimo também, porque é um lugar sagrado. Ali se conserva e dali é dado, se é tirado, né, a palavra de Deus, que está em plena sintonia com o altar, né? O evangeliário é tirado do altar para ser levado para o ambão, para ser proclamada a palavra, né? Bento XVI, na Verbum Domini, lembrava isso, né, do cuidado que a gente deve ter. Era uma sugestão, uma proposição que foi feita na Assembleia dos Bispos, de que se mantivesse em algum lugar na igreja, mesmo fora das celebrações, um lugar todo especial para a conservação dos textos sagrados, do lecionário e do evangeliário. Outro dado simples, também mais significativo. Não é dada a Jesus a possibilidade da escolha do texto a ser proclamado. Não foi falado para ele, Rabi, o senhor vai ler hoje, escolhe para nós aí o texto que o senhor vai ler. Não, mas ele lê o texto que está no lecionário sinagogal previsto para aquele sábado. Lembra lá, o ajudante entregou a ele o texto, foi-lhe dado
o rolo, o texto do profeta Isaías, né? Do mesmo modo, os nossos leitores, na nossa liturgia cristã, recebem da igreja o livro do lecionário. Não escolhe o texto a seu gosto. Ah, hoje eu vou ler esse texto porque ele é bonito, ele me diz alguma coisa. Não. Ele lê o texto que está previsto no elenco das leituras que a igreja estabeleceu para nós, sobretudo ali a partir do Concílio Vaticano II, na reforma litúrgica. Lê o que a igreja estabeleceu no lecionário para aquele dia, né? Então, é entregue, é confiado para que seja lido e anunciado esse texto na Assembleia. Abrindo o livro, encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Abrir o livro ou abrir o rolo é uma ação que em si mesma é uma liturgia, né? Muito significativa, inclusive do ponto de vista bíblico. Nós vamos lembrar esse texto que nós estamos meditando, Jesus o abre num contexto litúrgico, mas as outras passagens também, né? Abrir o livro nas Sagradas Escrituras é sempre um ato solene da própria, né, na própria Sagrada Escritura. Se a gente pega aqui na Bíblia, os textos que falam de abrir o livro, ele sempre é relacionado com uma certa solenidade. Como a gente vê lá em Neemias 8, visível a todos por estar mais alto, Esdras abriu o livro, e quando abriu, todo o povo ficou de pé. Olha o respeito, olha a solenidade, né? E aqui me permitam, eu lembrei até uma indicação que a Instrução Geral do Missal Romano apresenta para nós, sobretudo na nova edição, na terceira edição agora, que nós estamos terminando a tradução para ser publicada, mas diz aqui que no momento da aclamação do Evangelho, todos se põem de pé. Todos se põem de pé. Só o bispo permanece sentado, porque o bispo vai depositar o incenso, né, sobre no turíbulo, e vai dar a bênção ainda para o diácono que vai proclamar o Evangelho. Mas todos os concelebrantes, todo o povo, toda a Assembleia, quando começa o canto de aclamação, é previsto na liturgia que todos já se coloquem de pé justamente para aclamar o Evangelho. Às vezes a gente nota que se espera também o bispo levantar, mas não é o sentido esse, né? O bispo permanece sentado porque ele ainda vai realizar alguns gestos ali antes dele mesmo ouvir a proclamação do Evangelho. Mas a Instrução Geral do Missal Romano diz que todos sem exceção, só a exceção do bispo, se colocam de pé para a aclamação do Evangelho. E também o famoso texto de Apocalipse, não vou ler, mas fica a indicação, né? Nós conhecemos bem aquele livro, o texto que fala do Cordeiro, que só ele tem a autoridade de abrir o livro diante do trono de Deus, né? E aí a gente vê toda uma solenidade também que o texto do Apocalipse apresenta para nós. Então, portanto, abrir um livro é um ato que revela o mistério. Lembra a mistagogia? Revelar, conduzir ao mistério, mergulhar no mistério, né? Cena fascinante, momento único, no qual o próprio anunciado, aquele que os profetas anunciaram, ele traz o anúncio. O significado manipula nas suas próprias mãos, né? Manipular, né? Mexer com as mãos, o significante. O sentido tem o texto em suas próprias mãos. O exegeta faz a exegese de sua própria palavra, comenta esse pensador, né? François Cassindena-Trevedi. Aquilo que eu acenei rapidamente, o pão da palavra e o pão da Eucaristia, né? É exatamente no início do seu ministério que Jesus entra na sinagoga de Nazaré. Abrir e tomar o livro de Isaías é o primeiro gesto do seu ministério. E depois também vai se concluir com abrindo e partindo o pão na última ceia, com o seu derradeiro gesto do seu ministério. Então, abrir, revelar as Escrituras e partir o pão é a síntese que abre e fecha a vida e o ministério de Jesus. Não é à toa que é o mesmo que fazemos em cada celebração
eucarística. Liturgia da palavra e liturgia eucarística. O leitor é, portanto, sempre essencial para o livro. A leitura faz parte da escritura, porque a escritura é feita para ser lida, a fim de que se realize o processo com o qual o livro, que contém a palavra de Deus, transmite a palavra à comunidade, é necessária, portanto, a voz do leitor. A escritura pela qual a comunidade se reconhece precisa de alguém que a proclame, tem necessidade de uma voz. Se cada livro, enquanto tal, tem escrito em si mesmo o próprio leitor, as escrituras levam escritas não só o leitor, mas também e sobretudo a voz do leitor, né? Por isso a gente fala de proclamar, né? Proclamar. Em hebraico, isso é interessante, olha que significativo, né? Em hebraico, o nome das escrituras é Mikra, não sei se a pronúncia está correta, Padre Tarcísio, Padre Donte, se Davi aí me ajudam com o hebraico, né? O nome das escrituras é esse Mikra, que significa leitura em voz alta. Olha o significado de escrituras em hebraico. Ligando de modo indissociável a escritura à sua necessária leitura em voz alta. Portanto, em hebraico, dizer escritura significa, ao mesmo tempo, dizer proclamada. Tema do nosso sínodo, proclamai o evangelho, né? Aqui eu coloquei essas fotos, né? Padre Everaldo vai lembrar e conhecer. Essa foto é o ambão, é a mesa da palavra da Catedral da Diocese de Pádua, onde eu e ele estudamos. E olha que significativo, né? É uma obra de arte, segundo, né, o artista que a concebeu, mas olha que significativo. Primeiro que a mesa da palavra é como uma árvore, tá vendo? E a árvore porque representa e recorda o jardim do túmulo, onde se encontra o ressuscitado, né? Então, o nosso anúncio, a nossa proclamação é, sobretudo, da ressurreição. É o querigma apostólico, né? O Cristo que vocês crucificaram está vivo. E essa mulher, né? Essa representação que está como que ecoando, né? Fazendo eco desse anúncio, né? Para lembrar, as escrituras, elas são proclamadas em voz alta, né? E daí o cuidado que a gente precisa ter justamente até para bem escolher aqueles que possam proclamar com voz alta, né, a palavra. Algumas indicações, então, sobre o leitor. A sua voz se apoia sobre aquilo que está escrito, segue à risca o que está escrito, né? Ele não pode mudar nada, ele não toma o lugar da própria escritura, né? Proclamar a escritura diante da comunidade não é simplesmente ler em voz alta, mas é dirigir a palavra de vida à comunidade em nome do Senhor. A palavra atualiza, é hoje. Hoje se realiza a passagem da escritura que acabaste de ouvir. Na liturgia da palavra, Deus fala e assim forma, plasma, cria a comunidade. E isso só a palavra de Deus pode realizar. É só a palavra de Deus que forma, que cria, que plasma a comunidade. Exercer com dignidade e seriedade seu serviço, em virtude do respeito devido, portanto, a essa palavra. Nos textos rabínicos, o leitor é exortado a estar ereto, a falar com voz alta e clara, a pronunciar de modo claro as palavras, a vestir uma roupa digna e, na véspera, olha que interessante, na véspera, preparar com cuidado a leitura, relendo-a várias vezes. Significativo isso, né? Para bem exercer o ministério é necessário preparação e, nos textos rabínicos, o leitor precisa, na véspera, reler várias vezes. Porque, né, tem até essa apologia desse Rabi Akiba, que logo depois, né, no período sucessivo da destruição do Segundo Templo, ele adverte ao leitor sinagogal. Perguntam a ele, né, resumindo, eu não vou ler o texto todo, mas resumindo,
o guarda da sinagoga chegou para ele e perguntou: por que o senhor negou, não aceitou exercer hoje o ministério da proclamação da palavra, da leitura? E ele disse, né, está aí no meio do texto: pelo culto do templo, recusei ler só porque não tenho percorrido antes o texto 2 ou 3 vezes, não estava preparado. Um homem, de fato, não tem o direito de proclamar as palavras da Torá diante da comunidade, se antes não as repetiu a si mesmo 2 ou 3 vezes. Significativo isso, né? Antes de proclamar para a comunidade, eu senti que essa palavra é também para mim, né? E eu me preparar para bem anunciar e proclamar. Aqui uma referência bonita da regra de São Bento, né, que nós celebramos a memória dele dia 11 de julho. Olha o que ele diz para a sua comunidade monástica. Ele diz, né, que ninguém ouse cantar ou ler se não puder desempenhar esta função de modo a edificar os que escutam. Seja, portanto, desempenhada essa função com humildade, seriedade e tremor, e somente por aquele a quem o abade tiver mandado. Portanto, é um ministério muito especial, é emprestar a sua voz, né, para ser meio através do qual Deus vai chegar à comunidade, plasmar a comunidade, criar a comunidade, e é para a edificação daqueles que escutam, né? Depois Jesus fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa palavra da Escritura que acabais de ouvir. O livro é fechado, todos os olhos estão fixos em Jesus, que então começou a lhes falar: hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Jesus começa verdadeiramente a falar quando interpreta as Escrituras. E sua primeira palavra é pronunciada quando a profecia chega ao seu cumprimento. O texto grego deste versículo é mais intenso do que mostram as traduções, pois literalmente no texto grego significaria: hoje essa Escritura se cumpriu em vossos ouvidos. Hoje essa Escritura se realizou porque ela foi semeada, colhida, né, proclamada em vossos ouvidos. Daí a gente vê a responsabilidade, né, do nosso tema, do nosso sínodo, proclamar o Evangelho, porque ao proclamar o Evangelho, a gente espera que a palavra de Deus se cumpra, né, na vida daqueles que escutam, né? Jesus lê o livro, mas o fecha e apresenta-se a si mesmo como cumprimento, como o homem no qual se manifesta o tempo de Deus, o ano da graça do Senhor, o hoje de Deus. Né? O comentário desse Ernesto Balducci. Né? Por que ele fecha? Porque as Escrituras agora o anunciaram e ele fecha porque agora tudo se realiza a partir dele, a partir da sua ação. Jesus é aquele que traz e realiza o reino de Deus entre nós, né? Nos ouvidos de quem escuta ou através de uma escuta qualificada, Deus cumpre a Escritura proclamada por Cristo. O cumprimento da Escritura não acontece depois da leitura, mas no mesmo momento em que ela é proclamada pelo leitor e escutada pelos presentes. Por isso, a abertura e o cumprimento do texto profético advém da capacidade de escutar dos ouvintes, de abrir os os ouvidos fechados. E aí a gente conclui com esse comentário de Orígenes, e com ele nós iniciávamos essa nossa conversa, né? Orígenes diz: os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Também agora, se quiserdes, nesta sinagoga, esta nossa assembleia, os vossos olhos podem ficar fixar no Salvador, né? Tem um errinho aí, desculpem. Quando vós conseguireis dirigir o olhar mais profundo do vosso coração para a contemplação da sabedoria,
da verdade do Filho único de Deus, então os vossos olhos verão Jesus. Bem-aventurada aquela assembleia da qual a Escritura testemunha que os olhos de todos estavam fixos nele. Que a nossa proclamação, nosso cuidado em proclamar, sobretudo hoje, né, com os cuidados que temos e as exigências que temos, seja de fato um modo da gente levar a palavra para que realize na vida, nos ouvidos, no coração daqueles que a acolhem e, sobretudo, daqueles que buscam ter os olhos fixos nele. Desculpe se me alonguei muito, espero ter ajudado e estou à disposição para qualquer pergunta, qualquer comentário. Obrigado. Muito bem, Padre Leonardo, eu queria já de antemão agradecer a você por essa belíssima exposição, muito bem embasada e exposta de maneira muito pedagógica, assim, muito didática, forma tal que penso que todos nós que estamos aqui nessa sala podemos aprender e reaprender tudo aquilo que é necessário na liturgia da palavra. A Dei Verbum fala que a veneração que nós damos à Eucaristia deveríamos dar, mutatis mutandis, também à palavra. Então, a palavra vem para nós não como um texto só, como você bem explicou, mas como algo que tem calor, né? Que é mistagógico, entra no coração. E para entrar no coração precisa sair bem dos lábios de quem está lendo. Você foi muito feliz de partir do capítulo aí de São Lucas, capítulo 4, que apresenta então Jesus à sinagoga e essa entrada na comunidade e esta palavra dada à comunidade. Acho que é muito importante o que você disse, porque, veja aqui, a palavra nas nossas liturgias nem sempre é bem proclamada. Infelizmente, as nossas liturgias, às vezes a palavra é lida corridamente, enquanto que a ênfase que você deu neste verbo e que está no nosso lema do sínodo, proclamar, é muito importante. Agora, ninguém pode proclamar se vai para o ambão sem ter lido ao menos uma vez, né? Já vemos aí que, historicamente, é necessário que faça 2, 3, 4 leituras. Imagina, lá no tempo de Neemias já estão preocupados com isso, nós também. É impossível que uma pessoa vá para o ambão ler um texto que será a primeira vez que ela vai ler em público aquele texto. Ou mesmo se for a segunda ou terceira, se ela não preparou bem, ela não proclamará. Ela vai ler, mas ela não proclamará. Eu, Padre Leonardo, eu fico muito preocupado com as nossas liturgias, queridos irmãos, todos presentes aqui, porque muitas vezes eu me pergunto, depois que o leitor terminou de ler, quantas pessoas na Assembleia guardaram ao menos uma frase daquilo que foi lido? E se depois que o leitor terminar de ler, se eu perguntasse o que foi lido, é possível que a gente tivesse alguma surpresa negativa de saber que nem todos ouviram, assimilaram a palavra. Então, a proclamação, você carregou a sua atenção, né, nessa palavra, nesse verbo, proclamar. Acho que isso é muito importante mesmo, né? Proclamar. Quando você falava de Jesus que proclamou a palavra e depois todos estavam com os olhos fixos nele, por que estavam com os olhos fixos nele? Porque ele proclamou de maneira que todo mundo recebeu a palavra. E diz que todos, não falavam um ou outro. Estavam todos, porque ele conseguiu, então, falar de tal forma, humanamente falando, de tal forma que todos ficassem impressionados, que os olhos ficaram fixos nele. Quando que as pessoas aqui na nossa Assembleia têm esse gesto, de ficar com os olhos fixos na pessoa que proclamou? Eu tenho 2 experiências, Padre Leonardo, que
que você me fez lembrar durante a sua exposição. Uma experiência foi de uma paróquia, não sei aonde foi no Brasil, em que a pessoa estava tão bem preparada para ler, era uma senhora, tão bem preparada, que ela praticamente decorou o texto. Ela olhava mais para a Assembleia do que para o livro. O livro estava na frente dela, mas ela olhava mais para a Assembleia do que para o livro. A gente sabia que ela estava proclamando. Então, as palavras que ela estava dizendo, ela dizia de maneira escorreita e baixava os olhos quase que só para conferir. Então, essa foi uma das leituras mais bem feitas que eu vi na minha vida, ouvindo essa pessoa. Depois repetiu numa outra paróquia também. A segunda experiência que você me fez lembrar, que é a questão da preparação, numa das paróquias onde eu fui pároco, eu já encontrei esse costume, não foi eu que inventei, não fui eu que instituí, mas eu dei muita força. A equipe de liturgia do domingo seguinte se reunia toda segunda-feira com o padre para preparar a liturgia do domingo seguinte. Quando eu cheguei lá, uma das primeiras coisas que aconteceram foi isso. A equipe de liturgia veio me falar: padre, aqui nós temos costume de preparar a liturgia do domingo segunda-feira. O senhor vai manter isso? Eu falei: graças a Deus, vou manter. Então, toda segunda-feira, a gente já preparava quem ia ler, a pessoa ia ler, lia a semana inteira, ela ficava lendo em casa, né? A gente também era ajudado com a homilia, porque a gente já preparava a homilia na segunda-feira, junto com aquele grupo. Claro que muitas coisas eram pessoais, dever pessoal, mas a gente já preparava. Então, a liturgia era outra coisa, dessa forma. E nós temos uma dificuldade muito grande das pessoas, às vezes, lerem e a comunidade não perceber, não entender. Uma coisa que eu já digo aqui para todos vocês que estão participando aqui, é que eu sempre oriento, mas ainda não fui obedecido nesse ponto. É não arranjar leitor para fazer homenagem ao grupo ou à leitura. Por exemplo, menina de 15 anos, está fazendo aniversário, ela que vai ler, cheia de nervosismo. Ou no dia da crisma, arranjam um crismando para ler, cheio de nervosismo. Ou até na primeira comunhão, uma menininha que vai ler. Raramente acontece de ler bem. Porque leitura não é para prestar homenagem àquele grupo, não é para enfeitar, ela tem que ser preparada. E o padre Leonardo lembrou muito bem isso aqui. Se não estiver preparado para ler, ela não será proclamada. Isso é muito importante. Pois o respeito até pelos livros sagrados, a gente encontra paróquia aí que os livros não estão bem conservados. Outras a gente vê que o livro está bem conservado, limpo, o padre, a equipe de liturgia cuida disso, não deixa o livro lá de qualquer maneira. Né? Então, até os sinais físicos são importantes para o respeito à liturgia. A gente não carrega uma Bíblia ou um lecionário de qualquer maneira por aí, junto com um punhado de objetos, né? Tem que ter respeito. Aquele é um livro sagrado. Então, o padre Leonardo lembrou também esse aspecto físico. Entre tudo que você falou, tem muitas outras coisas importantes, eu não quero me alongar, mas eu queria destacar isso que você disse e dar a você, então, meus cumprimentos e meu agradecimento desde já por aquilo que você colocou. Obrigado, padre Leonardo. Muito bem, padre Leonardo. Muito obrigado aí pela sua fala. Não sei se o padre Everaldo quer manifestar alguma coisa também. O bom é que nós podemos ter uma formação ampla para a preparação, inclusive, do nosso espírito para uma celebração, né? Eu acho que, às vezes, a gente nem se prepara ainda para uma celebração, mesmo hoje virtualmente falando, né? A gente tem que se preparar. E essa preparação que você manifestou aí, nos deu essa formação, nos ajuda muito para aqueles que vão proclamar, para aqueles que também estariam na Assembleia, né? Seria muito importante esses dois tipos de preparação. Muito obrigado. Não sei como é que nós estamos com o tempo, né? Se o Dom Gil quer... Estamos agora, são... 20 para 5, né? 20 para 5, né?
Alguém quer manifestar alguma coisa? Os padres aqui, alguns leigos? Quando o padre Leonardo dizia que Jesus é a palavra, que proclamou a palavra, e Jesus é a palavra encarnada do Pai, naquele momento fiquei me pensando, e pensei isso várias vezes depois durante a fala, que hoje nós somos convidados a ser palavra encarnada. Nós somos a palavra de Deus que é levada hoje, que é proclamada pelas ruas, pelos telhados, saia da nossa boca. Só que a nossa boca não pode ser aérea, etérea. Nossa palavra deve ser uma palavra encarnada, que conheça a realidade paroquial, a realidade das pessoas, que conheça a cidade, o bairro, a rua onde a gente mora. E essa nossa palavra que carrega e transmite a palavra que foi entregue pelo Pai, a palavra escrita, a palavra da Escritura, né? Jesus é a palavra encarnada por excelência, mas nós somos chamados a ser palavra também encarnada. Uma palavra que está na vida, enquanto a vida é carne, na vida cotidiana, a nossa palavra tem que ser palavra que encontra o chão cotidiano, porque ela que é chamada a carregar, a transmitir, a proclamar a palavra de Deus. Eu agradeço, então, a possibilidade de estar aqui com vocês essa tarde. Agradeço, Dom Gil, a confiança do convite e me coloco, né, à disposição. Como ele sabe, eu estou a serviço da CNBB, mas sou padre da Arquidiocese de Juiz de Fora, então estou a serviço desta igreja particular, em comunhão sempre com o meu bispo, então estou às ordens, Dom Gil, para o que precisar, né? E aproveito e envio um abraço para todo mundo, já que tem gente de toda a diocese aí, né? E lembrando justamente isso, né? A importância daquilo que hoje falamos, meditamos. Vejam bem que não se pensou só numa preparação técnica, né? Falei disso também, sem dúvida, mas, sobretudo, não vamos perder a palavra da mistagogia, né? Quer dizer, existe um sentido espiritual naquilo que realizamos, naquilo que fazemos, né? Não fazemos só porque um dia um papa escreveu e falou que vai ser assim, pronto, acabou. Não. Existe um sentido, existe um fundamento bíblico, espiritual, mistagógico para isso, e isso é de suma importância, né? Então, meu abraço para todo mundo, estou à disposição que precisar. Eu gostaria de dar a minha opinião como missionário sinodal, e eu acho que, de repente, a minha opinião seria muito importante para todos que são missionários sinodais. Nós que somos leigos, estamos antes de começar a fazer qualquer tipo de proclamação, estudarmos muito, para que não aconteça isso, que, inclusive, o nosso Dom Gil falou sabiamente, que muitas vezes a pessoa lê o contexto, lê a Sagrada Escritura, e ninguém entende. Muitas vezes, se parar e fazer a pergunta, ninguém vai conseguir saber. Mas não é culpa da pessoa, é culpa da pessoa que leu correndo, leu errado, não respeitou as pontuações. Então, nós, missionários sinodais, fomos capacitados e temos uma obrigação muito grande, diante de fazer qualquer tipo de serviço, nos prepararmos fielmente para podermos transmitir a palavra, para transmitir a Sagrada Escritura. Então, agora, não sei se, em virtude também do horário, né, e como vai ser transmitida as questões agora. Fala aí, Anchietoro. Quer dizer da alegria, né, da gente poder compartilhar essa tarde maravilhosa, uma formação muito boa, muito profunda, simples, pedagógica, prática. E dizer que na Catedral nós temos os proclamadores da palavra, que é um nome que foi dado para o Padre Zé Maurício, que estava acompanhando, e achei muito interessante usar esse termo, proclamadores da palavra,
porque nós não falamos ministros, não, proclamadores. Aliás, a partir de um livro da Paulinas, que foi estudado por todos eles. Nós temos mais de 70 proclamadores. Então tem uma escala, eles são muito, muito preparados. Então a gente tem muito assim que agradecer a Deus, né? Esta boa oportunidade e a gente poder multiplicar esse conteúdo, não ficar só com a gente, né? Os nossos ministros e nossos missionários sinodais a nos ajudar também a ir repassando isso para frente. Muito bom. Quero só agradecer a Deus, agradecer para o Leonardo, Dom Gil, o Robson e todos que colaboraram, o Padre Everaldo, o Padre Vanderlei, todos que colaboraram da coordenação, da comissão, para que pudesse acontecer esse momento tão importante, tão profundo, tão rico para todos nós. Muito obrigado. Parece, pelo que a Ana Maria falou para mim, o vídeo foi gravado e vai ser disponibilizado depois, né? E seria interessante para multiplicar, né, o tema. Acho que é importante para os grupos de proclamadores, de ministros da palavra. Então, a sugestão minha, se for possível, de fato, disponibilizar no Facebook e no site da Diocese. Dom Gil ontem conversou isso comigo, porque não tem possibilidade de todo o povo ouvir e participar, porque não temos como mandar o link para todo mundo e todo mundo entrar na sala, né? Mas tendo ele agora gravado, ele vai ser disponibilizado no site da Arquidiocese, mas a gente também pode mandar para o povo na paróquia, né? Isso é importante, Padre Everaldo. Nós falávamos ontem, de fato, que esses programas deveriam ser todos gravados, né? Nós perdemos alguns porque não tivemos esse cuidado, mas depois multiplicar isso, porque não adianta atingir só os missionários sinodais, mas devemos atingir a todos, né? Todos os padres, todos os leigos. E quanto mais a gente puder divulgar isso, incentivar as pessoas a estarem vendo, melhor, porque é uma atividade sinodal concreta. É o sínodo que está vivo, né? Não adianta um grupinho escutar, achar bonito, e aprender e depois não levar para frente. Importante, Padre Everaldo. Eu não sei, eu acho que o nosso tempo agora está terminando, eu já tenho outro compromisso agora mesmo. O Robson, como é que está aí a questão? Acho que agora nós podemos já terminar, né, Dom Gil? Podemos terminar, tá. 10:05, né? Tá certo. Só um detalhezinho que eu queria lembrar. Alguém falou aí, não me lembro quem, a questão de, acho que foi o Robson, preparar, a própria Assembleia preparar para escutar a palavra. Tá? Eu, de vez em quando, nas missas que eu celebro na catedral, eu falo com o pessoal assim, a leitura do domingo que vem vai ser essa, o evangelho do domingo que vem vai ser esse. Você podia ir lendo em casa, né? Porque você em casa tem a facilidade de ter aí um vídeo na frente, mas às vezes não tem a facilidade de ter muito silêncio entre uma pessoa ou outra. Então, se você já souber o que vai ser lido agora na missa que eu estou participando, você vai assimilar muito melhor, né? Uma coisa que eu tenho que falar para os padres aqui, os padres queridos que estão aqui sabem disso. Eu falo assim, padre, num dia de semana, domingo não, num dia de semana, procure fazer uma experiência. Não leia nada da primeira leitura do Evangelho. Você vai só escutar aquilo que os leitores vão ler. Depois você vai me dizer, você entendeu bem o que o leitor falou? Você sabe o texto que foi lido ali? Então, quando é texto do Antigo Testamento, o Novo Testamento a gente está quase sabendo de cor. Mas quando é um texto, eu falei, o padre que já fez curso de teologia, já tem 200 anos que está na igreja, se ele não ler antes a primeira leitura, a segunda leitura, a terceira leitura, e for lá um leitor meio despreparado, nem ele sabe o que foi lido. Nem ele. Então é preciso essa preparação, hoje é coisa de responsabilidade nossa. O Papa Francisco escreveu que o padre que não prepara a homilia é um irresponsável. Eu acho também que o leigo que não prepara a leitura é um irresponsável. O leigo que não prepara a leitura também é um irresponsável. E depois também, se nós não preparamos a nossa comunidade para ler, nós também falhamos na responsabilidade. A comunidade tem que preparar. Então, motivar a comunidade para ler antes os textos que vão ser, ao menos os domingos, né? Ao menos o domingo. Tá bom?
Mas, mais uma vez, muito obrigado, Padre Leonardo. Foi muito boa a sua contribuição. Vamos precisar de você muitas outras vezes, sem nenhuma dúvida, e vamos conversando. Padre Leonardo, ele é assessor da CNBB na parte de liturgia, mas ele está agora com a pandemia residindo aqui, bem próximo da minha casa, né, Padre Leonardo? Você está aqui sempre, está em Juiz de Fora. Então, a gente pode aproveitá-lo aqui também, e outros também que precisarem, puderem nas paróquias, quiserem aproveitar o Padre Leonardo, convidar para alguma coisa, alguma palestra, alguma live, pode fazer para a sua própria paróquia. Queridos irmãos, tome agora a oração do sínodo, né? Quem tem a oração do sínodo, vamos rezar juntos aí. Eu peço que alguns deixem o seu microfone ligado, o Padre Leonardo, vamos dizer, o Padre Leonardo, o Padre Vanderlei, e o Padre Everaldo, e o Padre Camilo. Atenção, vocês aí vão dialogar comigo a oração, tá? Eu rezo uma frase, você vai rezando outra, para que a gente possa todos ir rezando e com o microfone desligado, tá bom? Então, só esses que eu falei, deixa o microfone ligado para ir dialogando comigo nessa ordem que eu falei. Senhor, estamos vivendo o segundo sínodo da Arquidiocese de Juiz de Fora, uma igreja sempre em missão. Vimos a força, a sabedoria para este momento tão importante para o crescimento da nossa vida eclesial. Queremos agradecer-vos pelas inúmeras graças concedidas nestes 10 anos que se passaram desde o primeiro sínodo. Aumentai em nós o ardor missionário nos 3 campos de nossa ação pastoral. Território da Arquidiocese, com suas 37 cidades e 91 paróquias, a Diocese de Óbidos, no estado do Pará, e o Haiti. Despertai em nossas crianças, jovens e adultos, um grande amor ao pedido de Jesus. Proclamai o Evangelho pelas ruas e sobre os telhados. Alimentai em todos nós o propósito de sermos sempre uma igreja em saída. Dai-nos a santa coragem de humildemente chamar à conversão os que andam afastados ou nos caminhos do erro e da perdição. Juntos. Ó Maria Santíssima, serva fiel e amorosa, volvei para nós os vossos olhos de misericórdia e amparai-nos nas atividades desse novo período. Santo Antônio, nosso padroeiro, rogai a Deus por nós. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo Antônio, nosso padroeiro, de Nossa Senhora Aparecida, Rainha do Brasil, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até outra oportunidade. Muito obrigado, minha gente. E de evangelizar, proclamai o Evangelho pelas ruas e sobre os telhados, pelos campos e cidades, proclamai